Oi, gente, vim fazer o último vídeo do dia. Mudei o cenário por motivos de estou com muito calor, precisava ficar aqui fora, mas meu pai roubou o meu lugar. Então, enfim, tô falando baixinho também porque ele tá vendo série e ele não quer que eu incomode ele. Então, assim, série, educação. Mas enfim, vamos lá. Vou falar sobre as revoltas regenciais hoje. Já fiz o último vídeo falando sobre o primeiro reinado e como ele impactou no período regencial. E a gente sabe que o período regencial, assim, foi só treta. Porque a gente não tinha a figura do rei pra estabilizar as coisas, a gente tinha uma galera lá que achava que era rei, mas não era, que fingia que era rei, mas não era. A gente tinha uma galera que não respeitava as vontades da outra galera, porque tinha muita gente querendo autonomia para as províncias e tal, aí chegava o Araújo Lima falando, tem poder moderador, sendo que sim, ninguém tava dando fé nele. E aí foi estourando um tanto de revolta, tipo assim, muita revolta. E essa matéria eu acho um pouco mais complicada, não porque ela é complicada de entender, mas é porque ela é decorebinha, sabe? E eu odeio decoreba. Então, eu vou explicar pra vocês, mas como tem muita coisa explicando, eu vou tentar também dar dicas de como decorar. Porque já que eu sou péssima em decorar, eu tento arrumar macetes. Então, assim, vamos lá. Primeiro, a gente vai estudar hoje as revoltas da elite. Então, nessa época a gente teve dois tipos de revolta. As primeiras da elite e as segundas populares. Popular só teve a dos malês e uma outra que eu esqueci o nome porque eu não estudei na verdade. E também não precisa saber, pelo menos pra minha prova. Então, ok. As elite, elas são mais importantes. Eu vou falar sobre os malês, mas eu fiz uma tabelinha das elites porque, enfim, infelizmente, nessa época, a gente estava com aquele medo do haitianismo, medo do jacobinismo, então só aparecia playboy querendo tomar poder, mas sem querer juntar o povão. E isso mostra muito também de como que eram as repressões, a gente vai prestar atenção nisso. Mas vamos lá, a gente vai estudar sobre a cabanagem, a sabinada, a balaiada e a farroupilha. E aí é tipo, casa bafa. Então, primeiro cabanagem, depois sabinada, depois balaiada e depois farroupilha. Ok, então, acho também se a gente entender por que cada um chama tal nome, a gente consegue entender melhor por que a gente tá falando isso. Então, a primeira, que é a cabanagem, ela aconteceu no Pará. E ela aconteceu de 1835 a 1840. A gente não tem que decorar data nenhuma, mas eu vou falar porque eu acho muito legal, tipo assim, a gente perceber como que elas estavam acontecendo tudo ao mesmo tempo, bem doida. Enfim, ela aconteceu com uma briga de elites. Então tem duas elites, uma aqui e outra aqui, brigando. Só que, obviamente, eles juntam um povão pra lá, vem aqui me ajudar. E aí esse povão que juntou do lado dos urbanos, que eu vou explicar depois, eles eram pessoas que eram uma população mais ribeirinha, na beira do rio. Então eles moravam em cabanas, por isso foi chamada de cabanagem, ok? Então tá. Vamos lá, vamos falar sobre a cabanagem primeiro. A cabanagem aconteceu no Pará, então capá. Ou pacá. Paca. Muito paca. Enfim. Gente, eu sou péssima em fazer esses macetes. Ok. Ela aconteceu durante 5 anos e foi a briga entre a elite urbana e a elite rural. A elite urbana, ela era comerciante e etc., enquanto a elite rural, ela era das drogas do sertão. E ela era aliada, fiel ao Rio de Janeiro. Enquanto a urbana, ela já queria maior autonomia e etc. Tava tendo treta que eles queriam, eu quero governar a província, não, eu que quero. E aí tava assim, e aí tava tendo treta, os urbanos contaram com a ajuda da população ribeirinha das pessoas na cabana, e aí eles estavam tendo treta, nananana, mas aí o império oprimiu. E aí a gente consegue ver que legal. Foi uma guerra bem maçante mesmo, foi tipo guerra, tipo guerra de milícia quase. E os rurais, né, os da droga do sertão, que eram fiéis ao Rio, eles ficaram depois governando a província, eles ganharam com a ajuda do Império, enquanto os outros foram muito mais reprimidos. Mas não a elite, a outra elite, sim o povo que ajudou eles a lutar. Então a gente consegue ver que em todas essas guerras que a gente vai ter elite envolvida, a repressão vai ser só na população, só no povão, só nos escravos que vão ajudar. Agora, a elite, tanto que na farroupilha, que vai ser só elite, vai ser só coisa de paz. Que assim, né? A nossa tradição no Brasil é essa mesmo. Bom, então tá. A gente vai ter agora a segunda, que é a Casa Bafá. Então, sabe nada. A sabe nada aconteceu no Salvador. Então, fácil. Enfim, quando que ela aconteceu? Em 1837 a 1838. Então, olha aqui, 37 a 38 é enquanto ainda estava rolando
a cabanagem. Uau. Então tá, o que estava acontecendo lá? Primeiro era a classe média, mais os libertos da pátria. Quem eram esses libertos da pátria? Eram escravos que prometiam a eles a alforria. Então fala assim, se você lutar do lado da gente, classe média, a gente dá pra você a alforria. Se a gente ganhar, vocês não vão ser mais escravos no futuro, né? Quando a gente for liberto, quando a gente for independente. Só que, tipo, né? Só quem ia ajudar a gente. Então, esses libertos da pátria lutaram junto dessa classe média. Por quê? 2 motivos. Primeiramente, estava um centralismo muito, muito grande, porque estava no governo de Araújo Lima. E aquele que eu expliquei no vídeo passado, que estava fazendo repressão, que tava bem ruinzinho mesmo. Agora, outro motivo. Salvador, antes de Dom João chegar, era a capital da colônia, né? Tipo, era Salvador. E agora a gente tem, tipo, sabe, Salvador é nada e Salvador ainda tem que ficar obediente ao centralismo do Rio. Então não é nem só, não sou colônia. É tipo, não consigo nem mandava no país inteiro, agora não mando nem mais em mim, porque Rio de Janeiro acha que a gente quer mandar em mim. Então a gente chama isso de crise do prestígio político. Então eles não eram mais prestigiados, eles queriam retomar isso e ser donos de si, enfim. Obviamente voltou com repressão, mas não repressão só para essa classe média, para essa elite. Principalmente para esses libertos da pátria, que foram quem mais sofreu, porque no Brasil a gente deixa pobre quem já tá pobre, deixa mal quem já tá mal e deixa bem quem já tá bem. Terceira, casa balaiada. Por que balaiada? Lembra de balaio, porque a maioria deles eram artesãos que faziam balaios, etc. Enfim, também é uma briga de elite. Então tem aqui os cabanos, eu sei que faz muito sério sentido, e os bem-te-vis. Agora eu vou ler a característica deles pra vocês entenderem o que estava rolando lá, que é um pouco mais complexo. Bom, os bem-te-vis, eles eram os balaios. Eles queriam autonomia e eles eram liberais exaltados, era uma população mais simples. Eles eram tanto os criadores de gado no rural, tanto os pequenos comerciantes, artesãos, etc., quanto os escravos liderados pelos Preto Cosme. Preto Cosme foi um líder quilombola, ele liderou um exército de mais ou menos 3.000 escravos fugidos, então assim, foi bem top. E foi essa galera aí que tava no lado dos balaios. Do outro lado, a gente tinha os cabanos. Então, presta atenção, esses cabanos não é da cabanagem, é da balaiada. Eu sei que faz zero sentido, mas assim, é a vida. Eles eram centralistas, ou seja, mais fiéis ao Rio de Janeiro, liberais moderados, que era o que estava acontecendo na época, estava acontecendo nas regências. Eles eram escravistas e latifundiários, porque eles eram produtores de algodão. Bom, começou como uma briga, assim, entre eles, então, tipo, uma guerrinha civil, uma guerrinha no estado. Só que quem começou ganhando foram os bem-te-vis. Aí tá, vamos brigar, uou, a gente é forte, e tá ganhando, Rio, sabe? É isso, tipo assim, sabe, mamãe? Aí eles chamaram a mamãe e aí o Império chegou. E aí, essa hora é muito importante, porque o Império chegou pra reprimir os bem-te-vis e reprimiu, assim, muito fortemente. E aí, com isso, veio uma figura que a gente conhece como Duque de Caxias, nessa época era um general lá que mandou muito bem e virou Conde de Caxias, enfim. Duque de Caxias apareceu lá e foi a hora que ele apareceu. Então, assim, vamos perceber que muitas vezes é isso, são brigas de elite, uma elite aqui, outra elite aqui, uma elite não consegue reprimir o povão, chama o Rio, e aí o Rio vem com o Duque de Caxias e... Agora, Casa Bafá. A última é Farroupilha. E sim, Farroupilha, eu sei que muita gente tem muita noção de que é, então eu vou explicar bem assim mesmo. Ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Essa aí durou 10 anos, então assim, foi bem grande, foi muito importante. E a gente vai entender por que ela durou 10 anos e não foi tão reprimida quanto todas as outras. Ela durou de 1835 a 1845. Então presta atenção, ela começou na mesma época que a cabanagem, mas ela terminou 5 anos depois. Enfim, o que aconteceu? Rio Grande do Sul e Santa Catarina tinham uma elite econômica. Então presta atenção, elite econômica. Por que será que eles não foram tão reprimidos? Enfim, a elite econômica do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, eles produziam gado, principalmente para fazer charque, né, que é uma carne seca. E era muito importante porque a maioria dos escravos de todo o Brasil comiam carne seca. Só que tem a questão cisplatina, que o Uruguai era parte do Brasil antes, teve uma guerra, e aí com isso o Uruguai tinha muitos privilégios no Brasil, principalmente os uruguaianos, as pessoas de lá
que tinham ligações antigas com o Brasil, eram brasileiros, ou então relações com famílias brasileiras, e eles tinham privilégio na carne, então eles tinham menos impostos que os rio-grandenses. E eles ficaram muito chateados, começaram a reivindicar isso, e não rolou nada, ninguém fez nada. Então eles começaram a fazer essa guerra mesmo, e, enfim, fazer essa guerra pra brigar. E eles queriam uma província autônoma no início, né? Então eles queriam que Grande do Sul e Santa Catarina fossem autônomos, sem esse centralismo do Rio, pudesse e menos taxações também. Mas como continuou a guerra e ninguém fez nada, eles falaram que era uma república. E eles fizeram uma república por 10 anos. Aí essa república foi rolando e teve batalhas, mas não teve uma repressão tão ferrenha quanto todas as outras. Por quê? Porque quem tava lutando ali, meu amigo, era a elite. E assim, Brasil não mata elite, entendeu? Então foi isso, teve vários acordos, assim, Brasil, ele absolveu todas as dívidas que a república teve, então, tipo assim, eles fizeram a república deles, aí eles eram um país independente, e aí eles pegavam dinheiro emprestado dos outros, e aí eles estavam devendo, e eles não conseguiam pagar, aí o Brasil fala, volta, a gente paga pra você. Então, assim, olha a diferença, né, um mata, tipo, muita gente, e o outro a gente paga a dívida dos outros, pra gente ver como que o Brasil trata as nossas elites e nosso povo, e isso é uma questão histórica, assim, de muito tempo atrás. Bom, espero que eu consegui ter explicado, pra vocês terem entendido. Eu acho que essa matéria, entendendo a parte difícil, é decorar. Então, tentem fazer macetes. Eu penso em Sassá, que é a Sabinada em Salvador. Eu penso em Casa Bafa. E acho que é só. E eu lembro que Balaiada é no Maranhão, no Piauí. E que é com os cabanos, mas que cabanagem é no Pará. E é isso, gente. Deixa o like.